dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos nossos CR Casas, que é um momento tão especial de comunhão, de crescimento, de aprendermos juntos sobre a Palavra de Deus. E se você hoje está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu quero começar o nosso CR Casa te fazendo uma pergunta. Aliás, para todos vocês, quantos de vocês têm dificuldade em desacelerar a mente? É sobre isso que eu falei nesse domingo, sobre quando a nossa mente não para. E esse acho que é um mal da toda a nossa geração. A nossa mente vive agitada, cheia de preocupações e correrias, tudo domina. Durante o dia sentimos tão confusos. E à noite, quando a gente vai tentar descansar, é aí que a nossa mente trabalha, fazendo com que a gente nunca tenha a nossa mente conectada com o hoje, com o agora. Nossa cabeça sempre está voltada para tantas coisas. E sobre isso que nós vamos conversar nesse dia, e eu já quero incentivar vocês a lerem, então, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 22 a 23. Esse texto, ele pode ter sido escrito há tantos anos atrás, mas como é atual, não é mesmo? Tem a ver com o nosso dia. Talvez hoje você está se sentindo assim, um dia cheio de dor e tristeza. Porque nós buscamos a nossa satisfação em tantas coisas, através do nosso esforço e ansiedade, e nós não temos conseguido, estamos nos frustrando. E nós vimos então neste domingo que Jesus, apesar de ser Deus, ele deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, se tornou a vir como um homem aqui na terra, junto conosco. Então Jesus passou por muitas aflições, preocupações, mas ainda assim, ele optou estar no melhor lugar, que era estar com Deus. E ele criava um espaço no seu dia
para ouvir os céus, para passar um tempo com seu Pai Celestial e ter um relacionamento intencional com Ele. Porque como nós aprendemos este domingo, que não há intimidade sem intencionalidade. Talvez isso falta para nós, termos mais intencionalidade nos nossos relacionamentos, seja com nossos cônjuges, seja com os nossos filhos, com nossos amigos e principalmente com Deus. O que acontece é que na nossa agenda tão corrida, começamos a colocar Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, até Deus não fazer mais parte da nossa agenda, porque colocamos coisas e pessoas no lugar daquele que é a nossa própria satisfação eterna. Deus acabou se tornando algo a ser descartado na nossa vida. E isso é muito triste. Então, se eu posso te dar um conselho nesse dia, pare de obstruir o seu caminho para Deus. Pare de colocar obstáculos. Nós enchemos a nossa vida de problemas, as contas, redes sociais, pensamentos, tudo vai tomando lugar na nossa vida de deixar de termos acesso a Deus, a buscá-lo. Quais são os empecilhos que você tem colocado na sua vida? Talvez você tenha usado muitas desculpas, não é mesmo? O sono, cansaço, o esquecimento. Eu esqueci de orar, mas nós esquecemos de comer, de termos atividades físicas, de buscarmos novos relacionamentos, mas esquecemos daquele que nos salvou, que é Jesus. De fato, nós queremos tanto ser usados por Deus para transformar a nossa casa, os nossos filhos, nosso trabalho, sermos usados por Deus, mas esquecemos que para tudo isso é necessário termos um tempo com Deus. A minha pergunta para você hoje é: com quem você tem se parecido? Será que a nossa vida tem refletido o amor de Jesus, os frutos do Espírito? Será que a nossa vida tem refletido Cristo que nos transforma? Se isso não tem acontecido, sinto lhe dizer que talvez você está muito longe da cruz, longe do Jesus que nos salvou, que nos transformou. Jesus, diversas vezes nos evangelhos, sempre se retirava para orar. De madrugada, ele buscava um lugar secreto, sozinho, no silêncio, para buscar a Deus. Quantas vezes eu e você nos programamos para fazer tantas coisas? Às vezes acordamos cedo para ir acampar, para ir numa academia, mas nunca encontramos tempo para buscar a Deus, para ouvir a sua voz, buscar o direcionamento. Talvez o seu dia é tão agitado, tão cheio de atividades, que hoje você se encontra exausto e cansado, vazio, seco, como um deserto. Você tem tentado dar mais de você, mas não há mais o que dar porque você se encontra vazio. E com isso você tem negligenciado sua família, você tem abandonado, até mesmo sem querer, os seus próprios filhos, tem colocado a sua saúde em risco no incessante desejo de se doar mais para ter coisas e ser alguém. Jesus, nas diversas ações da sua vida, ao tomar decisões importantes, em momentos de luto, em dias trabalhosos, ele se retirava para orar. Será que temos feito isso? No dia a dia, quando há preocupações, onde nós temos nos refugiado? Nós temos buscado a Deus e suas orientações, ou temos nos escondido através de Netflix, através de comida, fugindo das coisas que nós precisamos fazer. Fato é que muitas vezes fugimos porque sentimos autossuficientes, independentes de Deus, e achamos que sozinho conseguimos resolver todas as coisas. Talvez hoje você é um carro sem combustível. Você tem um caminho a trilhar, mas não há mais nada para você dar porque você está parado. Você se sente vazio, como um tanque sem combustível. E eu gostaria então de fazer uma pergunta para vocês conversarem. Qual parte da sua rotina mais te deixa ansioso ou sobrecarregado? Respondam agora. Nós vimos então na nossa mensagem que Jesus tem um ensino tão lindo para nós. Um hábito a ser construído na nossa vida, que é o hábito de desacelerar. Quando eu digo desacelerar, não digo para você parar de trabalhar ou deixar de fazer suas obrigações. Aqui eu falo sobre você descansar de verdade. Seja tirando férias e principalmente tendo tempos de solitude com Deus. Tempos para ouvir a voz dele. Lá em Salmo 46:10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aqui não fala sobre nós orarmos para conhecermos a Deus, ou desejarmos ou esperarmos, mas fala sobre nós ficarmos quietos. Porque a voz do Senhor é suave e mansa. E às vezes na agitação da nossa mente, das nossas preocupações, Deus está falando e nós não estamos ouvindo. Nós precisamos conhecer o nosso Deus.
E Deus te ama não pelo que você faz, nem pelo quão importante você é. Deus te ama simplesmente porque Ele te ama, porque Ele ama o Filho que Ele criou. Nós não precisamos provar o nosso valor para Deus, Ele te ama. Ele conhece você profundamente. Então, para você entender sobre esse amor, é necessário você ter esses tempos de solitude com Deus, de dedicação, de conhecimento e ouvir a voz do seu Pai. E como podemos fazer isso? Fazemos isso como está lá em Mateus 6,6, que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto, e então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Esse texto fala principalmente sobre os fariseus, que ficavam nas esquinas gritando, provando o quão espirituais eles são. A verdade é que nós não precisamos mostrar para Jesus quão espirituais nós somos, porque Jesus conhece o nosso coração. O que Ele nos convida, então, é procurar um lugar tranquilo e isolado e simplesmente nos derramar na presença dEle. Reconhecer a graça e o amor dEle sobre nós e fazer com que Ele seja o centro do nosso viver. Então, meu incentivo a você nessa semana é começar a criar pausas intencionais. Longe do celular, longe dos filhos, longe das preocupações e simplesmente se derramar na presença de Deus em solitude, atento à voz dele, num lugar calmo, num lugar tranquilo, onde ele vai poder se revelar a você e então você poder desfrutar desse amor que nos envolve. O que hoje você precisa falar com Jesus? Talvez a sua semana tenha sido tão agitada que talvez você não parou para orar, para conversar com Deus, e hoje é essa oportunidade. O que você precisa falar para Jesus? Quais são os seus medos? Será que você hoje está cansado e exausto? Será que você tem se sentido sozinha ou sozinho? Você está com vergonha? É dia de você decidir se entregar na presença de Deus e nesse silêncio, na quietude do seu coração, desfrutar do perdão, do amor e da graça de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus e mudamos o foco de nós para Ele, nós percebemos que Deus é e sempre foi suficiente para nós. A graça dele nos basta. Simplesmente isso. Então, não precisamos fazer teatros ou performances. Nós podemos entender que Ele é tudo para nós. Eu queria fazer a última pergunta, então, para nós conversarmos e passarmos a palavra para os nossos líderes, para que vocês possam juntos orar em solitude, em quietude de coração, derramar o seu coração e ser envolvido por esse amor que transforma. E a última pergunta é a seguinte: você tem um lugar e um momento de estar a sós com Deus no seu dia? Ou sente que precisa criar um? Conversem sobre isso. Nós esperamos você agora, neste próximo domingo, às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite, para termos então um tempo especial com Deus. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Até domingo.